Salve, meus queridos! Dia agitado no mercado do Botafogo, beleza? Mas as vindas, elas vão continuar na agitação e na falta de concretização se o Botafogo não resolver a situação do transferban. Vamos falar sobre transferban, vamos falar sobre goleiro Andrew, vamos falar sobre a situação do próprio Almada, Arthur Cabral, David Ricardo. Cara, tem muita coisa, assim. Savarino, evidentemente, beleza? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Aqui no canal Brown Fogo funciona dessa maneira. Ou a gente sintetiza, né, todas as apurações, todas as informações, todas as atualizações do cenário nacional e internacional do mundo da bola referentes ao Botafogo, ou então a gente pega um, dois temas e destrincha em termos de análise, em termos de opinião, tá certo? Vamos pra cima. Começou a pré-temporada no Botafogo, o Martim Anselmi, junto com a sua comissão técnica, já começa a comandar os primeiros trabalhos de treinamento dentro do Botafogo, né? O trabalho já começa a todo vapor, você vê muita intensidade, né? Ainda não recebi nenhum feedback, nenhuma informação a respeito, né? Mas é aquela notícia padrão, né? Os jogadores ficam encantados, impressionados com o treino. Porra, pelo amor de Deus, não dá pra soltar essa, né? E, cara, mas achei maneiro, assim, num dos vídeos, nas fotos, né? O preparador de goleiros, né, do Martim Anselmi, bem ativo, né? Tanto na progressão ali de jogo com o pé, quanto assim, botando até luva, né, para participar das atividades, achei maneiro, né? Você vê que isso é uma galera que, óbvio, né? A gente vai ter os nossos elogios, nossas críticas, a gente pode ficar puto, a gente pode gostar, mas você vê uma intensidade, assim, você vê que os caras, eles estão, quando eu falo intensidade, é intensidade emocional, eu vejo que os caras estão com tesão de trabalhar, sabe? Esse é o primeiro feedback que eu tenho, os caras estão, assim, chegando antes, cara, estão numa fissura, assim, de querer fazer dar certo, mas para isso o clube tem que se organizar, correto? A gente começa falando aqui um pouco sobre a chegada do Vidalba também, né? Chegou no aeroporto, falou como novo jogador do Botafogo, foi anunciado, né, ali com o Botafogo destacando a sua velocidade, que ele chegou a 40 km por hora no jogo. Que isso, irmão. Pô, passa aqui, dependendo num trecho aqui no Rio de Janeiro, o radar pega, leva multa. Já falei aqui sobre as características do Vidalba, né, rapaziada? Que é aquele segundo atacante, é um ponta, pisa na área. Tem características muito parecidas com o Júnior Santos. Tá? Aquele cara que num lance ele vai ser espetacular, no outro lance ele vai dar raiva. É isso, tá? Agora falando um pouquinho sobre as possibilidades de saída, tá certo? O Fluminense parece que está realmente encaminhando a contratação do Savarino. O Savarino ele recebe mais de, né, até consideravelmente mais que R$1 milhão, né, digamos assim, na transição que ele teve. Quando ele deixou de ser jogador do Botafogo para ser jogador do Lyon, né, que vocês lembram desse rolo, né? Ele ganhou um aumento salarial significativo, tá? Parou de render fisicamente, parou de render tecnicamente, o Botafogo entende que é um jogador que tem que ser utilizado como moeda de troca. Embora eu concorde que o 2025 do Savarino foi pavoroso, o de outros também foram. O de Joaquim Correa eu acho que foi até pior e ele ganha mais. Por isso que eu acho que a prioridade tinha que ser tirar o Joaquim e não o Savarino, tá? E eu acho que o Savarino poderia render na mão do Martim Anselmi. Mas, enfim, quem sou eu? Fluminense vai apresentar aí uma proposta para o Botafogo em relação à compensação financeira que vai ser enviada, além do Wallace Davi, volante que eu já disse, né? Uma coisa não anula a outra. Gosto muito do Wallace. Lembra aquela situação do Tiquinho. Eu não queria que o Tiquinho fosse embora para o Santos. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito que o Jair viesse. O problema é esse, né? Ficou só 6 meses. Enfim. E parece que o Savarino vai estar chegando nessa próxima quarta-feira para se acertar e vai assinar um contrato aí de 4 anos. Tá certo? Mas é aquilo, né? Em 24 horas muita coisa pode mudar, ainda não está totalmente acertado. Continuando. David Ricardo, o Torino fez outra proposta por ele, não só por ele, pelo Arthur Cabral. O Torino sugeriu mais um empréstimo, só que dessa vez €1 milhão pelo empréstimo e uma opção de compra de €6 milhões. Essa informação é do Fabrício Romano. O Botafogo bateu o pé e falou, cara, beleza. Quer o jogador emprestado? Ok. €8 milhões mais €1 milhão com opção de compra. Ou seja, totalizando, o Botafogo pede €9 milhões para a liberação do
do David Ricardo. Fora isso, o Botafogo não vai aceitar, entendendo que o jogador é importante, entendendo que outra equipe, dependendo, pode chegar com esses valores. Vender o David por 9 milhões de euros, eu acho que faz sentido. Emprestar por 1 para depois ver se vende por 6, aí não tem como, né? Aí é loucura. E tem a situação do Arthur Cabral. O Torino também está buscando um centroavante. E o Arthur Cabral é um cara que ele se adequa, né? O estilo de jogo dele, né? Estatura, porte físico, cabeçada, né? Esse jogo pelo alto tem muito a ver com a Liga Italiana hoje em dia. O André Hernan, da ESPN, traz a informação de que o Torino fez uma proposta de compra do Arthur Cabral por 9 milhões de euros. O Botafogo avalia essa situação. Quero saber a sua opinião. E aí? Venderia? Não venderia? Bom, se o Botafogo vender, se o Botafogo topar vender o jogador, eu diria que é o que o Botafogo ele basicamente admite um erro, sabe? Porque o Botafogo contratou o Arthur Cabral por 15 milhões de euros, mais uma possibilidade de venda por mais 5, né? Poderia chegar a 20. Se o Botafogo vendê-lo pela metade do valor, que pode chegar até a compra dele, o Botafogo compra por 15, 20 e vende por 9. Eu acho que o Botafogo ele admite que cometeu um erro ao contratá-lo. E assim, se vende o Arthur Cabral, também pode atestar que o Martin Anselmo vai querer um outro tipo, né, uma outra característica de atacante. Enfim, volto a repetir, o Arthur Cabral marcou gols, deu assistências, mas acho que perdeu gols que ele não costuma perder. Acho que teve atuações bem abaixo daquilo que se espera de um atacante que foi comprado por esses valores. Mas eu queria vê-lo numa pré-temporada, eu queria vê-lo depois de um tempo de descanso. Ele não vem de 2 férias, tá? O Arthur Cabral não tira férias efetivas por conta de lesão, transferência, há 2 temporadas. Então eu queria vê-lo, né, descansando o corpo, fazendo a pré-temporada adequada e estando ali com a bateria totalmente recarregada. Mas vamos ver se o Botafogo vai negociá-lo ou não. E as outras situações são de vindas, né? A questão do Medina, né, que tá de stand-by. A imprensa argentina já tá falando, né? O negócio só não aconteceu porque, pô, o Botafogo não pode comprar ninguém. O Botafogo tá em transfer ban, certo? E tem a situação do Endriel. O Endriel, o Botafogo ganhou a concorrência do Flamengo pelo negócio, sabe? O Endriel, ele tem, digamos assim, um empresário que cuida da maneira da carreira dele de maneira mais direta, e tem o Bertolucci, que é o empresário principal. E uma situação que ela pesa contra o Botafogo, e aí a gente tem que falar sobre isso, e eu acho que todas as pessoas dentro do clube concordam com isso, é que um vilão, um adversário do Botafogo, é a maneira que ele trata empresários no meio do futebol. O Botafogo, ele barganha, ele empurra com a barriga. O Botafogo é o seu Madruga em relação a pagar bonificações, comissões de empresários previstas em contrato. Ah, Bruno, mas eu não gosto de empresário. Empresário é tudo filha da puta. Pô, eu acho um bando de gente que eu tinha que lidar uma merda, assim, né? Eu não vou nem falar porque, assim, eu não gosto de uma porrada de gente que eu tenho que lidar e que eu tenho contas a prestar. Mas se eu não prestar essas contas, eu vou me fuder, né? Então a situação é basicamente essa, né? O Botafogo ele tem uma estratégia por uma questão de fluxo de caixa, não pagar as comissões de alguns empresários, né? O Botafogo deve a vários empresários, inclusive empresários de atletas que foram campeões da Libertadores no ano de 2024. Então, quando um grande empresário como Bertolucci olha, opa, Botafogo, aí eu não vou receber o meu dinheiro, né? Ele reluta. Então é um adversário, sim, isso do Botafogo. Está nas mãos do jogador também. A palavra final é do atleta. O José Boto e o Felipe Luiz, de fato, foram até o jogo do Gil Vicente na semana passada observar o Endriel. Embora tenham negado, essa informação da Raíssa Simplício, ela é verdadeira. O Flamengo tem interesse no jogador. O Botafogo já avançou uma casa porque fez uma proposta, já está ali com proposta papel timbrado. O Botafogo já enviou na mesa do Endriel um pré-contrato. O Flamengo demonstra o seu interesse, sinaliza o seu interesse. E é claro, cara, que você tá falando ali, porra, beleza, o cara é identificado, cresceu no Botafogo, mas a gente sabe da importância do projeto do Flamengo hoje, a gente sabe, né, do dinheiro que o Flamengo tem, do prestígio que o Flamengo tem como um time que sempre tá disputando
os títulos que disputa. Então, assim, fica muito nas mãos do jogador, tá certo? Se ele vai pro Flamengo ou se ele vai pro Botafogo. E vamos ver qual vai ser a escolha do Endrick. Eu acho que no Botafogo ele vai ter um potencial de ser titular maior, porque a disputa no gol do Botafogo está muito em aberto, né? No Flamengo, por mais que se tenha críticas, o titular da vez é o Rossi, que, mal ou bem, foi um herói de conquista de Libertadores na América. Então, se eu fosse o Endrick, eu iria pro Botafogo. Mas eu sou um pouquinho suspeito para falar, né? Enfim, mas antes de qualquer coisa, não vai adiantar nada nenhum desses papos aqui sobre Medina, contratação de zagueiro, contratação de volante, contratação de atacante, contratação de goleiro, porque o Botafogo está bloqueado pela FIFA, né? Eu tive que ler hoje de uma página que tem até o grau de sua importância lá nas redes sociais, de influência nas redes sociais, que quem está reclamando da situação do Transferban está reclamando por antecedência, está sofrendo por antecedência. Acaba que antecedência é essa, que a gente está no presente. E o presente, no momento que eu estou gravando aqui, que é na tarde desta terça-feira, dia 6 de janeiro, o Botafogo ainda não resolveu a situação de Transferban. E mesmo que resolva daqui 2 horas, vamos dizer que eu postei esse vídeo, 10 da noite, o Texel resolveu, desenrolou, pagou, que é o correto, né? Você pagar a quem você deve, é para isso que a gente virou SAF, pagar quem se deve. Qual era o problema do associativo? O Botafogo devia, muita gente não pagava, né? Não é para ter Transferban. A gente não virou SAF para ter Transferban, gente, sabe? E isso, volto a dizer, o vídeo que eu fiz dia 31 de dezembro, teve uma porrada de gente, vocês são arautos do caos. Arauto do caos é o caralho, cara. A gente tem que falar, desculpa o palavrão, mas a gente tem que falar o que é o certo, o que é o errado, sabe? Existe muito essa divisão na torcida do Botafogo hoje, né? Ou é aquele cara que ele defende com unhas e dentes tudo que tá acontecendo, e se você fizer uma crítica, você quer a volta do Montenegro, você quer a volta do Rottenberg, você quer a volta do associativo, pode perguntar, se fizer uma votação secreta, Sepp, Mufarrege, Montenegro, embora o Montenegro tenha uma boa relação hoje em dia com ele, né? Gustavo Noronha, pega aí todos esses caras que geriram o Botafogo, Rottenberg, né? Se fizer uma votação secreta, talvez eu fique em primeiro lugar dos mais odiados por esses caras do associativo, sabe? Se eu não ficar em primeiro, eu fico em segundo, né? O pódio, a medalha de ódio desses caras eu levo. Então, assim, se tem alguém que não suporta o associativo do Botafogo, esse alguém sou eu, tá? Eu sentia isso quando eu ia ver os jogos de basquete do Botafogo, quando eu ia lá pra uma eleição, algo do tipo. Olhava torto, né? Pô, esse aí é o babaca ali que fica falando mal da gente. É o babaca que não faz parte aqui, né, da nossa cúpula, né? E, meu irmão, inclusive, eu cresci muito mais, né, dentro desse universo Brown e Fogo, né, dando mais opinião e fazendo análise do que propriamente dando furo de reportagem, justamente por isso, porque eu dava muita porrada na associativa e não tinha fonte, né? Claro, também o cara vai ficar dando informação para quem dá porrada nele. Então, é basicamente isso, né? Mas, ao mesmo tempo, gente, eu não posso, assim, deixar de ressaltar o que está errado. Mas eu também não vou ser aquele cara que eu vou ficar puxando também tudo como se fosse uma merda. Eu tô longe de achar que o Textor é um vilão, né? Eu acho que ele é um cara que é muito aventureiro, ele é muito louco, e que essa loucura dele, né, que às vezes nos leva ao céu, também pode nos levar a ter quedas grandes, sabe? Então as coisas têm que ser geridas de maneiras mais segura, sabe? E, assim, é a minha opinião. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é me posicionar. E é inadmissível o Botafogo SAF ter um Transferban. Não dá para atrasar as coisas do jeito que estão sendo atrasadas. Isso está atrasando, inclusive, o nosso lado para contratar jogadores. Um abraço e fui.